Oi, galera! Eu sou a Vitória e no Pode Crer Podcast de hoje nós falaremos sobre projetos inspiradores durante a pandemia que envolveram extrema solidariedade. Como todos já sabem, não tá fácil para ninguém. Milhares de famílias brasileiras tiveram sua renda diminuída por conta da pandemia. Os mais afetados foram aqueles que moram nas periferias do Brasil. Algumas famílias ficaram totalmente sem renda para custear recursos básicos, como comida, moradia ou até produtos de higiene pessoal. Consequentemente, os movimentos solidários acabaram ganhando cada vez mais importância. Por isso, a programação de hoje será totalmente dedicada à exaltação de alguns dos muitos movimentos solidários que têm grande importância para algumas famílias brasileiras. E para começarmos essa programação especial, vamos acompanhar um professor e motorista de aplicativo que já conseguiu mais de 600 cestas básicas para doação. Gilena Menezes trabalha como motorista de aplicativo e faz disso um meio de conseguir recursos para bancar os custos de sua associação. O ex-professor criou em 2016 a Associação Voz Ativa, que tem o objetivo de manter os adolescentes da periferia longe do tráfico de drogas. A associação possui aulas de diversos instrumentos e esportes, além de desenvolver atividades variadas, como palestras em escolas. Em uma entrevista para o G1, portal de notícias da Globo, Gilena Menezes revelou que a principal atividade da associação durante o período de pandemia é auxiliar o máximo de famílias possíveis por meio de doações. A organização, até março de 2021, tinha conseguido doar mais de 600 cestas básicas para comunidades ribeirinhas. O motorista revela que comenta sobre a associação Voz Ativa para cada um de seus passageiros. Dessa forma, ele acaba muitas vezes conseguindo apoiadores e parceiros para que o projeto continue vivo. Outra iniciativa que causou um grande impacto positivo nos tempos da pandemia foi a ação Periferia Viva, que contou com o apoio de vários movimentos sociais para levar doações de marmitas e cestas básicas para as pessoas necessitadas. Foram mais de 30 mil cestas básicas distribuídas, aproximadamente 20 mil toneladas de alimento para 200 mil famílias ajudadas desde o começo da pandemia até dezembro de 2020. A iniciativa atuou em 60 cidades brasileiras e teve o apoio de muitos movimentos populares, como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Levante Popular da Juventude, o Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, a Rede de Médicos e Médicas Populares, Movimento pela Soberania Popular da Mineração, o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos e o Movimento dos Atingidos por Barragens. Essas organizações, além de alimentos, organizaram também ações para que as pessoas auxiliadas pelo programa pudessem tomar conhecimento sobre os cuidados com o vírus e a pandemia. O projeto desenvolveu então, por meio da campanha Mãos Solidárias, cursos para a formação de agentes populares da saúde voluntários em 15 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Esses agentes tiveram grande importância reforçando as redes de auxílio à saúde do SUS. Os projetos, no complemento, foram organizações que prestaram auxílio à população mais pobre, a qual o governo não forneceu políticas públicas para manter essas famílias durante a pandemia. Outra ação solidária que arrecada alimentos para cestas básicas acontece no Rio de Janeiro. O projeto da empresa Globo, em parceria com o Sesc RJ, consiste em uma gincana disputada entre 15 escolas que competem para ver quem arrecada mais alimentos. Todas as doações são enviadas ao Banco de Segurança Alimentar Mesa Brasil Sesc, que ajuda atualmente 390 mil pessoas. Esse trabalho contribui com a alimentação de famílias como a de Priscila Kelly, de 33 anos, que tem 3 filhos e foi demitida no início da pandemia. Desde então, a moça e a sua família recebem a ajuda das doações feitas pelo projeto. Vamos falar um pouco sobre um projeto que pensou muito nas pessoas que correm mais riscos com essa doença, os idosos. Eles, por serem mais velhinhos, têm uma idade mais frágil, então têm a maior necessidade de ficar em casa. Pensando nisso, Talal Otnawi, que é um refugiado sírio, criou um projeto que entrega mais de 300 marmitas para idosos em São Paulo, e claro, gratuitamente. Isso para que eles não tenham que sair de casa para comprar comida, e assim acabarem se expondo ao perigo nessa pandemia. As ações solidárias que conversamos aqui, elas acontecem entre as próprias comunidades ou então podem vir de grandes corporações. Esse é o caso da empresa de aviões Latam, que desde o início da pandemia doou 100 toneladas de alimentos. O nome dessas iniciativas foram apelidadas pela empresa de doação de alimentos e Avião Solidário. A empresa, além da doação de insumos alimentares, contribui com o transporte e a distribuição. 60 das 100 toneladas foram transportadas gratuitamente pelos aviões da própria empresa.
9 estados somados ao Distrito Federal foram beneficiados com as doações. Uma enfermeira chamada Lidiane Melo, de 37 anos, desenvolveu uma técnica para ajudar os pacientes de Covid-19 que estavam entubados na UTI do hospital onde ela trabalhava. Devido às mãos de um paciente estarem frias, o que dificulta a medição da saturação de seu sangue, Lidiane teve a ideia de encher luvas de látex com água morna e enrolá-las nas mãos do enfermo. O aquecimento das mãos promove um aumento da circulação sanguínea, o que possibilita maior precisão ao medir a saturação do sangue. Além disso, a técnica apelidada de técnica da mãozinha serviu posteriormente para acalmar uma paciente também infectada de ser sedada. A paciente comentou posteriormente que sentia-se mais segura com a sensação e perguntou à profissional se era ela quem tinha segurado a mão da moça durante todo aquele período. A enfermeira, emocionada, nos contou que respondeu à paciente que eram as mãos de Deus que iam ajudá-la a sair dali. Um ato claro de solidariedade, empatia e esperança que foi compartilhado nas redes sociais e inspirou 2 enfermeiras de outras regiões a usarem as técnicas em seus pacientes, para que não se sintam sozinhos durante o tempo que estivessem internados no hospital. Atitudes como essas apresentadas ao longo do programa ajudam pessoas ao redor de todo o mundo. E não estamos falando apenas de coisas materiais, como alimentos, agasalho e água. Essas coisas são sim importantes. Contudo, o que mais tem impacto na vida das pessoas é o ato de doar. Doar cuidado, atenção, companhia e afeto. Aprendemos com figuras importantes como o Papa Francisco em um diálogo chamado Solidariedade, que a atitude solidária é muito mais que só o ato, é muito mais que só a empatia. É saber enxergar, valorizar e aí sim ajudar o próximo. Muitos dos projetos sociais realizados durante a pandemia foram necessários para suprir políticas públicas não existentes para ajudar a população mais vulnerável. Tudo isso ajuda a promover a justiça social e nos torna mais humanos. Por isso esperamos que tenham ficado interessados em incentivar esses e outros projetos sociais e solidários mais próximos de vocês. A edição de hoje do nosso podcast fica por aqui. Uma boa noite a todos.